Agora sim, dando continuidade, gente, esse vídeo vai ser muito rapidinho. Porque lembra que há 2 vídeos atrás, porque antes desse aqui, né, tem um vídeo que ele nem é um episódio, vou até remarcar lá depois como episódio especial, que é antes desse aqui, tá? É o vídeo que está antes desse. Então, se for aqui na playlist, é só voltar um que você vai ver. Chama Análise Técnica é Furada. Esse vídeo é bom pra caramba. Mas, enfim, aí antes dele, sim, a gente tem o episódio 15, que é médias móveis, né? E eu falo bastante sobre as médias ali, assim, entre aspas, né? Eu não falo tanto também não, porque não tem muito o que ser dito. E, aliás, cara, falar de médias móveis, como utilizar, né? Eu entendo que, principalmente você que está aqui e conhece um pouquinho, se está já operando no mercado, você já entendeu mais ou menos o que é médias móveis, etc e tal. E ali talvez vai ter só uma releitura de algumas coisas, vamos colocar desse jeito, ou algum macetezinho, tudo que vai fazer parte de tudo ali, de como eu utilizo para operar. Então, a gente também tem a questão ali da VWAP, né? Eu vou trazer para vocês agora com um pouquinho mais de calma, só a questão da VWAP. Eu quero que seja um vídeo muito rápido, tá? Então, vamos lá rapidinho, começando do começo. Bom, vamos lá então aprender o que é VWAP. GPT, o que é VWAP? Resuma em uma frase. Nem coloquei interrogação. VWAP é a média ponderada pelo volume, usada para mostrar preço médio real negociado de um ativo ao longo do dia. Turma, se vocês forem pesquisar aí no Google e nos vídeos, eu até sugiro, tá? Vocês entrarem no YouTube. Ai, não era para vocês verem essa tela aqui, meu Deus, vocês estão vendo que eu estou pesquisando aqui no GPT aqui. Turma, basicamente é isso, tá? É uma média. Ela é ponderada pelo volume, ou seja, ela usa o volume, né? E mostra o preço médio real negociado um ativo ao longo do dia. O que isso significa, cara? É muita... Eu ainda pedi para resumir em uma frase para ficar mais... Cara, é porque é fácil encher linguiça com isso aqui, tá? É muito fácil. Vamos na prática logo, para eu mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui, tá? Pronto. Estamos aqui resumindo, já vamos, né, começar do direto aqui logo, tal, que é muita encheção do saco nessa área do trade aqui. Na verdade, em qualquer coisa, né, quando tem essas partes mais assim chatinha, mais cansativa, é complicado. Todas as coisas têm isso, né? Se for medicina, se for para sei lá o que, se for para qualquer área, até a área que você gosta, desenvolvimento de jogos, vai ter uma parte chata, né? E a gente está um pouco nessas partes agora. Então, para adiantar um pouco mais, né? Vamos lá. Ou, até melhor, né? Não, vou usar aqui mesmo, porque a gente já viu as médias, então tá tudo bem. Inclusive, isso aqui é o dia de hoje, né? A gente tinha marcado essa região aqui, ó, que talvez seria uma boa, talvez buscar uma compra aqui, né? Quem sabe para tentar ir até 200 e não foi. Né? E depois só no final do dia que a gente vê agora a média de 9 para baixo, de 21 para cima. Aliás, em cima dá de 9, né? Mas as duas estão apontando para baixo. Então é a partir desse ponto aqui que a gente pode começar. Então daqui para cá não me interessa nada de venda, né? Então é a partir daqui que a gente começa a ver, né, se a gente vai ter algum gatilho nessa região que pode tentar fazer uma venda. Tem que tomar cuidado com dessa região. Eu faria vendas aqui? Eu não faria uma venda nesse cara aqui não, com o stop aqui em cima e tentar buscar esse alvo. Deu certo? Deu. Eu não faria porque eu não sei se, como parou aqui, isso aqui também não seguraria aqui. Nossa, não era para falar sobre isso não. Deixa, mas bom, vocês entenderam um pouco, né? Quem já conhece um pouco talvez já entendeu até o que eu estava fazendo aqui. Enfim, como eu falei no vídeo anterior, né, a gente tem aqui a média de 9, 21, nossa, acabou a tinta, 21, a de 50, a de 200 e isso aqui que é a VWAP. E por que eu utilizo ela? Como eu utilizo ela? Por que ela está aqui junto com as médias? Porque, turma, resumindo pra caramba, tá aí, resumindo bem, deixa eu deletar tudo aqui, deixa assim mesmo. Vocês vão perceber que, basicamente, tá? Quando o dia começa, então o dia começou e fechou uma vela aqui. A VWAP vai estar no meio. E eu vou deixar a VWAP sempre assim. Então sempre que vocês verem na cor preta esse tracejado aqui, nessa linha tracejada aqui, no gráfico vocês sabem que é a VWAP. Por quê? Porque daí é fácil de eu ver. Se eu já sei qual é a cor da 9, da 21, da 50 e da 200, então a VWAP eu já deixo ela assim para ficar um pouquinho diferente ali na hora de ler rápido. Bater o olho e já entender.
tá? Então vocês podem deixar de qualquer jeito, apesar de que, se você está treinando isso daqui, se você está levando isso daqui como base, eu sugiro deixar tudo igualzinho como está no meu gráfico. As cores, tudo, tá? Para não confundir, para já ir assimilando melhor o que eu estou fazendo aqui para conseguir fazer na prática depois. Então vamos lá. E sem muito blá blá blá, porque já está dando 5 minutos, eu queria ter terminado o vídeo com 5 minutos, porque realmente não tem muito o que dizer. A VWAP, ela vai servir mais ou menos igual à média de 9 para mim. Mais ou menos igual, tá? Até porque eu gosto do casamento das duas. A VWAP mais a média de 9. Eu gosto do casamento das duas, né? Opa! E aí o que acontece? Quando eu tenho o preço aqui, né, que ele abriu o dia, começou aqui, a VWAP ela vai resetar, né? Ela vem padrão ali e tal. Eu deixo sempre ela padronizada, porque é interessante para minha leitura. E ela começa o dia já ali junto com a vela e tudo tal. E aí você vai ver, né, a VWAP tá aqui, você vai ver o preço, né, aqui tudo tal, até que em algum momento a VWAP, né, como eu sempre, ela tá assim, você vai ver o preço perder para baixo e de repente ele vai embora. E ele vai começar um bom movimento para baixo. Ou vai ter o candle aqui, a VWAP vai estar vindo aqui e de repente o preço fica, daqui a pouco ele sobe e explode para um lado. O ponto aqui, acho que vocês já estão entendendo, é que geralmente o começo desses movimentos, às vezes, né, geralmente está perto da VWAP. Ele começa muito próximo da VWAP, lógico, né? Se a VWAP começa junto com a primeira vela do dia, porque ela reseta, todo dia ela começa 0 a 0 ali junto com o preço na abertura, então naturalmente o primeiro movimento explosivo às vezes no começo do dia já está saindo da VWAP. Então por que usar ela no gráfico então? Sendo que isso é matematicamente lógico, né? Que diferença faz? A diferença é o seguinte, lembra que a gente fala ali mais pra frente? Ah não falei ainda, porque isso é na parte operacional de entradas, né, tal. Mas pensa que às vezes eu tenho uma oportunidade de fazer uma compra, né, para ir subindo, o preço ir para cima, tal. Só que logo na minha cara tá a VWAP. Aí eu tenho um problema, eu tenho que tomar um cuidado. Da mesma forma, se eu for vender e tá tudo bonitinho e a VWAP tá logo na minha cara, talvez seja interessante eu tomar cuidado para não ver o preço bater na VWAP e subir um pouco e me estopar, tá? Por quê? Porque a VWAP costuma segurar bem o preço e quando o preço some dela, ele anda. E tem um negócio, quando ele fica muito longe dela, ele tende a querer voltar. Aí é só fazer a continha. Ó, preço amarrado nela, quando sai, beleza, depois ele quer voltar. O preço amarrado nela, sobe, depois ele quer voltar. Parece estranho, porque assim, como é que eu uso? Ó, depois ele fica enrolado aqui, olha isso. Então, resumindo bem, tá? Só para ficar fácil de entender, a VWAP, ela é mais ou menos, nossa, é bem errado isso que eu vou falar, mas é só para entender, ela é como se fosse o preço justo, o valor justo do preço aqui. Não sei se vai fazer sentido, mas é o valor justo daquele preço. Então, quanto mais o preço estiver perto dela, teoricamente ele está barato. Teoricamente não é exatamente isso, mas nossa, só para entender. Então, se a VWAP está aqui e o preço estiver lá em cima, ele está muito caro. Se ele estiver lá embaixo, ele está muito barato. Então ele vai tentar buscar a VWAP, principalmente no final do dia. Às vezes sim, às vezes não, mas é uma boa coisa para a gente também levar mais ou menos em consideração que quando ele está longe da VWAP, ele tende a voltar. Quando ele está longe, ele tende a voltar. Quando ele está longe, no outro dia ele abre nela, porque é o final do dia, né? Então, cadê? E é só olhar, tá? Ó, tá longe, volta para a VWAP, tá? Tá longe, não conseguiu voltar, no outro dia ele abre ali, tudo bem, tudo bem. Tá longe, quis voltar perto da VWAP. E ó, partiu longe, partiu da VWAP para longe, né? Ó, partiu da VWAP, foi. E aí foi, né? Então assim, cuidado, tá? De olhar o preço bem assim e a VWAP lá embaixo e você falar, ah, vou vender aqui porque está muito longe. Não, porque você não sabe quando ele vai parar. Não tem nem como saber, né? Então tem algumas ideias que a gente faz junto com algumas coisas que precisa acontecer para dar uma chance maior disso aqui, dar uma probabilidade da gente fazer uma venda, né? Para tentar pegar o preço para baixo. Mas a VWAP, ela serve não para assim, ah, então
tá aqui na VWAP, eu vou sair comprando se tiver acima dela. Existem algumas estratégias que são exatamente assim. Tomem cuidado, tá? Assim como, tem a VWAP aqui, perdeu para baixo dela, eu vou vender e ir protegendo. Aqui andou um pouquinho, tomem cuidado com essas coisas, tá? Eu não gosto muito disso. Mas então se eu não vou usar a VWAP para entrar, para que ela tá no gráfico então? Se eu sei que quando começa junto com o preço, eu não tenho o que fazer então. Não me serve de nada. E se eu sei que quando está longe, ela pode voltar para a VWAP, mas não é sempre, então para que me serve então? Se quando eu vejo que está no final do dia e às vezes ela segura e está querendo cair, mas não dá tempo de chegar lá, e tudo bem, porque no outro dia, como é o final do dia, né? No outro dia ela abre com preço, então como que eu uso isso aqui então na prática? Se está muito longe, mas não dá tempo de chegar, então de que me adianta querer buscar a venda? Se está perto, mas às vezes, aqui de novo, ó, comprou, superando a VWAP, até que foi, né? Mas quando que? Porque aqui poderia ter ido embora, não foi. Andou um pouco e voltou, aí você vai comprar aqui, foi um pouco, voltou, aí você vai vender aqui. Não, tudo bem que aqui não acionou nem a venda, mas vamos supor que vendesse aqui, né? Não foi. Aí aqui talvez vai, né? E tudo bem, aí tem a 200 aqui, tem uma série de coisas que a gente não faria compra aqui, mas enfim, né? O ponto é, se quando tá lá, às vezes vai, às vezes não vai, de que me adianta? Se quando tá aqui não significa nada, para que eu uso? E quando tá lá, às vezes volta, às vezes não volta, então não tem como eu utilizar. Por que você usa a VWAP então? Aí fica a pergunta em aberto. Por que, turma? Eu vou responder, eu não vou deixar a pergunta em aberto, tá? Porque esse é o intuito da VWAP. A VWAP, ela não me sinaliza quando entrar. É isso. Para que serve então? Ela serve, e só serve para isso, para mim, tá? Mais ou menos ali, quando não entrar. Então eu sei que se eu fosse comprar em algum lugar aqui, eu jamais compraria. Se eu fosse vender por aqui, eu não venderia. Se eu fosse vender aqui, eu provavelmente não venderia. Se eu fosse comprar aqui, se não tivesse as médias, talvez desse para comprar, porque eu ia comprar acima da VWAP. Entenderam? Eu comprar aqui para ele tentar chegar na VWAP e depois voltar de uma vez, é perigoso. Porque daí, como a VWAP está aqui, isso aqui pode ser o começo daquele movimento que vai andar para caramba. Porque lembra que a gente viu que às vezes faz de conta que isso aqui é a VWAP. Quando o preço abre aqui, às vezes ele vem e a partir dele ele anda para caramba, para cima ou para baixo ele anda para caramba, senão ele vai ficar enrolado aqui. E quando ele andar muito, às vezes ele vai tentar voltar para encostar aqui de novo, né? De novo, faz de conta que essa linha aqui é a VWAP. Então a VWAP, se eu tenho uma situação que eu vou tentar comprar aqui, eu já vou tentar evitar essa situação. Da mesma forma, se o preço está vindo bem bonitinho, daí ele começa a querer dar uma venda aqui, em qualquer região aqui dentro, eu evito fazer vendas aqui porque eu sei que a VWAP está na minha cara. Ele pode nem encostar na VWAP e voltar tudo me estopando. Então a VWAP eu utilizo como filtro para não entrar em furada. Por isso que eu não compraria aqui, por isso que eu não venderia aqui e por isso que a partir daqui eu começo a ficar tranquilo para tentar comprar. Porque a VWAP já ficou para trás. Mas não está um pouquinho longe? Não, isso aqui está longe da VWAP. Né? E dependendo do horário, etc e tal, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? E façam esse estudo aí, ó, na casa de vocês. Percebam como que às vezes grandes movimentos começam a partir da VWAP, né? E como ele também enrosca bem o preço. Por isso que só fazer mais uma vez aqui o estudo com vocês, ó. E é uma dicasinha boba, tá? Ó, aqui poderia ser uma boa região para comprar, porque a gente fez um pivô e as minhas compras aqui seriam todas acima da VWAP. A VWAP não é um problema. A VWAP ainda está me ajudando a não deixar o preço voltar e furar ela para baixo para pegar meu stop. Tudo bem, não desenvolveu. Ó, que pena, vou vender aqui, não, tô na cara da VWAP. Ó, abaixo da VWAP, olha que legal, talvez eu possa ter um movimento para baixo. Vou tentar buscar até 200, não sei como é o contexto aí desse dia 15 de janeiro aí. Não, 15 de janeiro nem faz tanto tempo, é 15 dias para trás aí. Então até poderia, não sei como é que está o contexto para trás, tudo, né? Porque a gente está fazendo meio cegas aqui, mas só para ilustrar. Aqui eu não compraria, aqui eu não posso comprar, porque está tudo aqui. Além de contra as médias, a VWAP está no teto. Olha aí, ó, quem comprou aqui, ó, veio na VWAP, segurou e poderia ter estopado quem quis comprar aqui no martelinho. Né, com isso tudo bem, não é compra aqui, gente, pelo amor de Deus, só estou usando de ilustração o preço e a VWAP, tá? Então tomem cuidado. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa. Isso, vou deixar assim, ó. Então, né, só para ficar fácil de ilustrar, eu vou comprar aqui, cuidado, cara, espera vir para cima da VWAP. Eu vou vender aqui, não, vou vender aqui, não vou. Não vou vender porque ele pode bater na VWAP e voltar na minha cara. Não vou comprar porque pode bater na VWAP e voltar na minha cara. A partir daqui eu posso tentar ver se eu compro. Se o preço viesse para baixo daqui, a partir daqui eu posso começar a pensar em venda. Então,
a VWAP ela tem um papel um pouquinho diferente das médias, tá? Porque as médias o próprio nome, né, cara? Nossa, eu já ouvi tanto isso, é tão batido. O próprio nome já diz, né, que é média. Mas eu acho que quando a gente fala assim, como cai muito no mais do mesmo, a gente acaba não dando valor e nem entendendo realmente o que a gente está querendo dizer. A média, ela é um cálculo matemático que mostra exatamente matematicamente falando o que está acontecendo com o preço. A VWAP não, ela não é uma média do preço. Vocês viram? Ah, cadê? Que tá aqui, ó. Ela é uma média ponderada pelo volume. É o volume de negociação, então isso diz muito sobre o preço. E é por isso que o preço samba tanto nela, assim, etc e tal, né? Então, assim, perceberam que eu uso a VWAP e é muito bom se você casar ela com a 9, tá? Fica a dica aí para quem está operando. A VWAP mais a 9, cara, é gostosinho, tá? Vai dar bonzão. Então, claro, cuidado com os gatilhos, porque como eu sempre falo, 99% dos gatilhos são falsos, né? Você pegar 100 gatilhos que você vê aí, ó, você pegar todos os martelinhos aí, todas as barras de ignição, provavelmente todos são falsos. Vai ter um ou dois aí que talvez seja bom. É que eu tô olhando meio nem sei, tá? Se tiver, né? Porque às vezes tem dia inteiro que não tem. Então é isso. Percebe como você tá com o filtro meio desregulado aí? Porque você fica olhando um monte de possibilidade de que poderia ser uma compra, né? Tem um martelo aqui. Não, não é compra isso aqui. Tem outras situações ali, lembra que a gente tinha umas médias aqui e tudo e tal? Então, mas aqui poderia ter feito uma... Não poderia ter feito venda. Mas poderia ter feito uma compra em algum lugar aqui, sei lá. É muito fácil ver com o preço aqui, né, cara? Então é complicado explicar essas coisas sem estar com a mão na massa de verdade. Ó como que o preço, né, às vezes enrosca e ó como ele anda depois dela, depois volta. Aí vai, aí tenta voltar para ela, no outro dia tá meio perto da região. É muito sutil. Por isso que eu acho difícil realmente utilizar literalmente. Vou fazer uma venda aqui, ó. Porque encostou se não tiver um contexto, não é para fazer essa venda. Se tiver contexto, tiver um volume bonito, esse cara aqui, vamos, filho. Aqui, ó. O volume é acima da média, ó. Esse cara aqui poderia ser um forte candidato sim para fazer venda, né? Por quê? A gente tem um movimento para baixo, tem o pullback aqui com volume mais baixo, né? Depois tem a saída com volume. Depois tem a saída aqui, né, com volume alto. Então, realmente, ó, venda, stop, projeta isso aqui e vamos ver onde sairia, né? Então, assim, só não era para entrar muito nesses detalhes aqui, mas tá aí, né, mais ou menos como eu utilizo a VWAP. Claro, mais para frente, quando eu mostrar um pouquinho ali como que a gente junta tudo e faz ali na prática por que eu entro, por que eu não entro, como eu entro, etc e tal, aí vai ficando um pouquinho mais fácil de entender. Mas de bate pronto, cuidado então, tá? Usa sim a VWAP, olha ela aí. Aí, ó, que belezinha, agora sim, né? Então, fica de olho aí e vocês vão ver, cara, que tem realmente... a VWAP, ela é bem sapequinha, ó, como que distanciou pra caramba, ou seja, esse preço estava muito barato. Ele teria que subir em algum momento, né? E aí teve uns movimentinhos aí e tal, mas isso aqui não... Não gosto de ficar falando assim, não. Depois a gente pega um dia para fazer isso vai ter também, né? Porque eu gosto muito de fazer aquelas operações às cegas. Eu uso até um negócio para sortear os papéis e aí a gente vai dando uma olhada. Mas de bate pronto, ó que bonito, ó, para baixo da 200. Então a gente não pode comprar, né? Então espera um pivôzinho, deu o pivôzinho aqui embaixo, ó. Se tivesse achado isso daqui lá no começo, tinha evitado 10 minutos de vídeo. Olha que bonito que fica. Então quer dizer, vem daqui, o stop lá em cima, projeta isso aqui, a gente tem os alvos lá para sair lá embaixo. Tá? Então percebe, não é para tentar comprar e nem dar tudo só por causa da VWAP. Ela vai dar ela é um filtro a mais, ela é uma coisinha a mais que a gente infelizmente vai ter que pôr lá no checklist para ver. Eu vou entrar, tá tudo certo? Tá. A VWAP tá na minha cara? Não, ela inclusive tá te apoiando, tá te ajudando a não deixar o preço vir te estopar. Então beleza. E aí eu já sei que nas minhas entradas, se eu estou entrando nessa situação, provavelmente pode ser uma daquelas situações, né, que a gente tem um candle aqui, a VWAP está no meio e como a VWAP está aqui, né, pode ser aquele movimento que vai startar, aquele movimento que fica distante, né, do preço com a VWAP. Né, aqui aconteceu só um pouco, não ficou muito distante não da VWAP, né, mas enfim, vocês entenderam. Aí depois ele voltou para a VWAP, né. Então é isso, turma, ficou aí um vídeo muito longo, 20 minutos, mas beleza.
É isso, tá bom? Muito obrigado, valeu, forte abraço, parabéns você que está chegando até aqui, né? E é isso, vamos que vamos. Valeu!